convidar a igreja a abrir a escritura em 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Pastor, posso trocar de Bíblia com o senhor? Só para os irmãos ouvirem também na versão que estão mais acostumados. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amém. Nós vamos fazer agora uma oração. Deus bendito, nós te prestamos culto, atendendo ao teu convite, com uma grande ousadia, sabendo que não somos dignos de estarmos na tua presença, sabemos que a tua face nos fulmina, nos consome, mas resguardados, protegidos, amparados, suportados pelo sangue de Jesus Cristo, o qual o Senhor nos deu por propiciação em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, ouvimos a tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito, o autor dessas letras, a aplique ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, de passagem, o evangelista Ricardo fez menção a algumas notícias, algumas manchetes que dão conta de que neste carnaval há uma novidade muito interessante, há diversos blocos de rua e até trios elétricos evangélicos, com temática evangélica. Ao invés de usar um abadá, você usa um abadeus, né? Enfim, muitos podem ler essas notícias e pensar, poxa, são os novos tempos, né? Novidade e tal. Outra notícia dá conta que o carnaval em São Paulo está superando o do Rio de Janeiro em muitos aspectos, em termos de turismo e tudo mais. E eu pergunto que reação essas notícias causam em você. Não responda, e de repente você pode estar ficando alegre. Eu queria dizer que não é por isso que eu estou dando essa notícia. De verdade, o verdadeiro cristão, ele se sente quase que sem chão diante de notícias como essa. Se sente sem rumo. A constatação clara que nós fazemos é que há, sem dúvida alguma, na nossa sociedade, uma profunda degradação, uma profunda depreciação moral e uma apostasia, ou seja, um afastamento de Deus, como já era de se esperar no mundo, mas também no seio da igreja. Vindo a caminho para cá, muitos de nós possivelmente tenham cruzado com algumas das pessoas que estão indo ou voltando das suas diversões, né? Pessoas bêbadas, pessoas drogadas, pessoas certamente obcecadas por algum relacionamento efêmero, algum tipo de prazer transitório. E para alguma pessoa que tem o temor de Deus, isso simplesmente não pode soar como algo alegre. São os nossos tempos. E quanto mais cresce a promiscuidade, quanto mais cresce o estado de degradação moral e espiritual do nosso país, mais nós, os cristãos, nos sentimos acuados e por vezes perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me leve embora logo, né? Mas se ele não te levou, é porque há ainda um trabalho certo a ser feito. E essa pergunta é extremamente relevante. Qual é o meu papel
numa civilização, numa sociedade profundamente degradada moralmente e completamente afastada de Deus. Era, guardadas as proporções e o contexto histórico, a situação de Israel cerca de 860 anos antes de Cristo. Naquela época, o reino de Israel estava dividido em dois. As 10 tribos mais ao norte se chamavam Israel, as 2 ao sul se chamavam Judá. E em Israel, que era o país do norte, já havia cerca de 58 anos desde que Salomão tinha morrido, e então o seu filho, não tendo sabedoria, permitiu com que o reino fosse dividido sobre um golpe liderado por Jeroboão I. Só que nesses curtos 58 anos, já haviam passado 10 reis. 10 reis. E um era pior que o outro. Um rápido resumo. Jeroboão, para não ter concorrência com o culto em Jerusalém, pensando que o culto em Jerusalém pudesse talvez reunificar os dois reinos, ele instituiu um novo culto. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, e ordenou, nas mesmas datas em que havia festa religiosa em Jerusalém, que o povo de Israel cultuasse a esses 2 bezerros de ouro, dizendo que eram os deuses que os tinham tirado do Egito. Ele também teve que fazer uma revolução, ou uma degradação, uma corrupção do sacerdócio, porque ele trocou aqueles que eram descendentes de Levi, os levitas, e colocou os sacerdotes à sua livre escolha, rompendo completamente com a determinação de Deus a Moisés e a Josué. Bom, Jeroboão foi sucedido pelo seu filho, Nadab, diz a palavra de Deus que ele foi mau aos olhos do Senhor. Baasa, o seu general, o assassina pelas costas e toma o poder. Então, se fazendo ainda pior do que os 2 que os antecederam, porque era um usurpador. O seu sucessor foi Ela, que era um bêbado. Sendo, portanto, um rei fraco, foi traído por Zinri, um dos seus oficiais, que também usurpou o trono. E foi sucedido por Omri, e a Bíblia diz que foi o pior, ele fez pior do que todos os seus antecessores. Então, a degradação era patente, até que ela atinge um ápice com o filho de Omri, que é Acabe. Acabe, ele, somando a todos os males que os seus antecessores fizeram, ele acrescentou o de se casar com a filha do rei dos Sidônios, que era uma sacerdotisa do deus pagão Baal. E o nome dela, Jezabel. Os irmãos certamente já ouviram falar. Jezabel, inclusive, se tornou um sinônimo de bruxaria, feitiçaria, de maldade, etc. E ele acabou se tornando praticamente um fantoche nas mãos de Jezabel, instituindo no território de Israel o culto a Baal. Ele construiu altares, postes ídolos, e instituiu uma religião de Baal, que era uma religião extremamente promíscua, era uma religião que praticava a prostituição cultual. Significa que as pessoas iam adorar esse Deus nos templos, e ali aconteciam todos os tipos de orgia, porque Baal era o Deus da fertilidade. E eles acreditavam que a chuva era ele que mandava, e a chuva era como um sêmen que caía sobre a terra e a fecundava. E para deixar o deus Baal um pouco mais animado em fecundar a terra, eles praticavam a prostituição nos templos. Então era mais ou menos essa a base da religião cananeia que Acabe instituiu em Israel. Era carnaval todo santo dia. Bom, mas ele não ficou somente nisto. Ele também matou os sacerdotes de Yahvé,
mesmo que era um sacerdócio corrompido, mas ele matou, exterminou e substituiu pelos sacerdotes de Baal. Para os irmãos terem uma ideia do tipo de apostasia que houve no tempo dele, Josué havia profetizado que aquele que reedificasse Jericó, né, aquela cidade, a primeira a ser conquistada na Terra Prometida, da qual caíram as muralhas, né, ao som das trombetas, ele reergueria Jericó ao preço da vida de 2 dos seus filhos. E literalmente aconteceu isso com a vida de um homem chamado Hiel. Hiel reedificou Jericó. Quando ele colocou a pedra fundamental, morreu seu primogênito. Quando ele assentou a última porta, morreu seu filho caçula, conforme Deus havia amaldiçoado ou ameaçado aquele povo. Enfim, como nós, naquele tempo, os santos de Deus, poderiam estar pensando: será que Deus abandonou a nossa civilização? Será que Deus abandonou a nossa sociedade? Será que... tem até aquela frase bíblica, né? Porventura encontrará Deus fé na terra, né? E isso passa pela nossa cabeça. Mas o fato é que, ao investigar a história bíblica, nós temos uma constatação de Gênesis a Apocalipse. É que Deus nunca deixou a si próprio sem testemunho na terra. Em meio a todos os períodos de degradação e de apostasia, Deus levantou um servo, Deus levantou um profeta, Deus levantou uma testemunha, Deus levantou um arauto, mesmo que ele fosse perseguido, mesmo que ele fosse morto, mas nunca deixou de haver testemunho sobre Deus na terra. Deus nunca deixou de se revelar à humanidade, seja para a salvação ou seja para a sua perdição. A questão que nós pretendemos investigar nesta noite, baseada na vida de Elias, é que tipo de testemunha, ou quais as características desta testemunha que Deus levanta, ou que Deus usa no tempo de delinquência moral e de apostasia espiritual. E eu peço que você faça uma autoavaliação, e o desafio não é para você ser esta testemunha em tempos de delinquência e de apostasia. Elias, diz a passagem, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nem chuva, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela palavra da minha boca. O escritor bíblico do Novo Testamento, Tiago, meio-irmão de Jesus, ele cita na sua epístola, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A primeira coisa que me vem à mente, que me salta aos olhos no texto, é que Deus usou um homem, e um homem semelhante a nós, Elias. Mas há algo especial, algo importante a ser mencionado com relação a este homem simples, normal, comum, que Deus usou. É que ele era um homem de oração. Ele era um homem extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos e era um homem de oração. O próprio nome dele, e os irmãos que já estudaram mais profundamente a Bíblia, sabem que nos tempos bíblicos os nomes tinham significados. Ou um indivíduo recebia o nome tal como uma profecia a respeito daquilo que ele seria, ou no decorrer da vida, devido a um fato, a uma atitude, a uma circunstância, o nome era mudado para que o nome representasse realmente um caráter próprio, uma característica pessoal daquele indivíduo. E o nome Elias, eu não tenho dúvida alguma, já diz muito a respeito de quem era
este profeta. O nome Elias significa Yahvé é o meu Deus. Aí você pergunta, e Eli? Eli é meu Deus. Elias, Yahvé é o meu Deus. Parece que não significa muito, mas significa. Por quê? No tempo de Elias, o tempo do rei Acabe, o sacerdócio de Deus, Yahvé, já havia encerrado por completo. As pessoas comuns achavam que provavelmente não somente o culto cessara, mas o próprio Yahvé tinha sumido. Ou quem sabe ele nunca existira de verdade. Um Deus morto, um Deus que não existe. E todos sendo ali coagidos a adorarem Baal. E a mãe e o pai deste profeta lhe deram um nome bastante sugestivo. Yahvé é o meu Deus. Não é Baal, não é o rei Acabe, não é qualquer outra divindade. Yahvé é o meu Deus. Sobre este homem de oração, é referido também que ele era um tesbita dos moradores de Gileade. A cidade de onde ele vem provavelmente chamava-se Tisbe, e provavelmente se encontrava do lado leste do Rio Jordão, onde hoje fica um país chamado Jordânia, cerca de 30 quilômetros ao norte do Val do Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo do Senhor. E era uma região, a região de Gileade, uma região montanhosa. A própria palavra Gileade significa rochosa, ou rochoso. Era um lugar silvestre, um lugar ermo, um lugar em que poucas pessoas habitavam, mas os que habitavam eram pessoas rudes, eram pessoas do campo, pessoas que viviam ali das suas criações. E isso diz quem era Elias, um homem rude, um homem simples, provavelmente um homem que não era letrado, mas certamente alguém afastado da bagunça. Certamente alguém que veio de longe, que não estava ali intrometido no meio daquela grande confusão moral e espiritual que acontecia em Samaria. Em situações extremas, é comum que Deus chame pessoas, por assim dizer, do alto, né? Das montanhas, pessoas que que vêm de um outro contexto para serem seus arautos. Deus conservou a sua igreja na terra, tal como uma embaixada do seu reino, para que pessoas do alto possam exercer a sua influência no meio da confusão. A aparição de Elias também nos fala praticamente nada, e por dizer quase nada, diz bastante. Ele apareceu abruptamente. Em momento algum antes deste versículo é referido alguma coisa sobre Elias. Elias provavelmente era muito pouco conhecido, ou talvez nem era conhecido. Talvez ele tivesse chegado como um Zé Ninguém na corte do rei Acabe. Ele simplesmente aparece. É interessante que a Bíblia, ou o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, não fez questão de mencionar nenhum elogio, ou nenhum histórico, ou nem mesmo a ascendência de Elias, a não ser que ele tinha sido um dos moradores de Gileade. Para que ficasse patente não a sua pessoa ou as suas qualidades, mas sim o instrumento que ele foi e seria nas mãos de Deus. E isso diz um pouco mais sobre ele também. Os irmãos se recordam bem, na época de Abraão, surgiu um personagem misterioso também, que não se diz de onde, como e porquê, chamado Melquisedeque, o rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo da sua conquista contra os reis de Sodoma. Melquisedeque é referido em Hebreus como o precursor de Cristo, né, no seu sacerdócio e no seu reinado. E, por analogia, poderíamos dizer que então Elias é o precursor de Cristo quanto ao seu terceiro ofício, a profecia. Ele é um tipo de Cristo,
como profeta. Mas o que de fato nos chama a atenção é que Elias aparece abruptamente, o que não significa que ele não tivesse um preparo, que ele não tivesse um tempo com Deus antes de se apresentar diante de Acabe. O mesmo texto que eu referi em Tiago capítulo 5, que diz que ele era homem semelhante a nós, diz também que Elias, apesar de ser como nós, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Você, na página seguinte, olhar o capítulo 18, versículo 1, você vai ver que Elias apareceu a Acabe posteriormente no 3º ano da seca. Mas há um texto, esse texto que acabamos de ler em Tiago, diz que parou de chover por 3 anos e 6 meses. Se fizermos as contas, vamos ver que sobram 6 meses. O que nos leva a supor, com bastante segurança, que esses 6 meses teriam se passado antes de Elias se apresentar a Acabe. Ou seja, já havia 6 meses que Elias estava em fervente oração na presença do Senhor, se preparando para confrontar Acabe. Ou talvez nem fosse parte das suas intenções ir à presença de Acabe. Mas o fato é que ele já orava. E orou para que parasse de chover. E não choveu a partir de então. E no tempo certo ele se apresentou a Acabe. Isso demonstra o quê? Bom, talvez nesse ponto você pense, loucura. A inconsistência. Elias talvez fosse um homem muito radical, você pense. Por quê? Bom, porque não faz sentido orar para parar de chover. A gente tem que orar pelo bem das pessoas e não pelo mal delas. Alguém aqui já orou para que os ímpios passem fome? Né? Ou que eles sejam assassinados, ou morram de AIDS, ou qualquer coisa parecida? Bom, tem muita gente maluca que faz esse tipo de oração. Mas nesse contexto é importante observar que Elias, que posteriormente diz ao Senhor em oração que estava sendo extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. A palavra zelo, ela se assemelha muito aos ciúmes. Alguém que se apega profundamente à honra, ao nome, à boa fama do Senhor. Ele se lembrou, posso dizer isso com plena certeza, das ameaças que Deus, o próprio Deus, havia feito ao seu povo Israel, quando estava para entrar à terra prometida. Porque é referido em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, o seguinte, abre aspas, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ora, Elias era conhecedor profundo da palavra de Deus, pelo menos da Torá, da lei de Deus. E por se recordar dessas palavras graves de ameaça, ele estava orando em conformidade com a própria palavra de Deus. O seu povo havia abandonado o caminho do Senhor. O seu povo estava se ajoelhando perante falsos deuses. Então, Elias, inclusive sabendo que Baal era o deus da chuva, orou, Senhor, faça parar de chover. Mostre quem é que manda a chuva. Mostra quem é que pode controlar os céus. Quem é que pode abrir ou fechar as comportas dos céus. Que não chova, Senhor Deus, até que todos reconheçam que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é vivo, que somente o Senhor é verdadeiro. Nesse caso, é lógico que ele estava pedindo algo que causaria mal às pessoas, algo que quebraria
o bem-estar delas, algo que traria fome, mas o nome de Deus era mais importante. A glória do Senhor era infinitamente mais importante do que o bem-estar daquele povo. Afinal de contas, que diferença haveria de fazer o povo estar de barriga cheia, ele iria para o inferno? Em última instância, orar pela glória de Deus é também desejar o bem. É desejar que Deus revele quem Ele é e revele também a sua salvação. Jeremias, posteriormente, muitos anos depois, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 14, versículo 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. A testemunha que Deus usa, portanto, em tempos de apostasia, é uma pessoa de oração. É uma pessoa que conhece a palavra do Senhor e ora conforme a sua palavra, e ora com instância, e ora visando a glória de Deus. Em segundo lugar, o versículo prossegue dizendo o discurso dele a Acabe. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela palavra da minha boca. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Os tradutores aqui usaram de um critério que é a fluência da linguagem, porque muitas vezes a maneira hebraica de se escrever e de se falar, ela parece um pouco abrupta para o nosso português. Mas literalmente o que o texto diz em hebraico é: vive Yahvé, Deus de Israel. Vive Yahvé, Deus de Israel. Se a gente parar para pensar, isso é inclusive mais forte do que dizer tão certo como vive o Senhor. Ele estava dizendo para Acabe exatamente isto: Yahvé vive. Você pensa que matando os seus profetas e substituindo os seus altares, e instituindo um novo culto idólatra em todo o território de Israel, Yahvé, que é o nome de Deus, deixou de existir. Não, Yahvé vive. E eu estou perante a face dele. Yahvé vive. A apostasia havia criado a falsa impressão de que Yahvé não existia mais. Mas para Elias, Yahvé era uma realidade viva. Era uma realidade viva. Vejam que no tempo em que Elias se preparava em oração, como eu já expliquei, a seca muito provavelmente havia já começado cerca de 6 meses antes dele se apresentar perante Acabe. Ele tinha vivenciado um período de prova, de experiência em oração, ou como certa vez pregou aqui o Ricardo, de luta na oração, na presença do Senhor. Porque ele orou para que Deus fizesse cessar a chuva. E a maior experiência que ele teve foi justamente receber a resposta. Deus fez parar de chover. É lógico que isso levou algum tempo para ser notado, porque era bastante comum, como até hoje, naquela região que é semiárida, haver longos momentos de estiagem. Em várias passagens do Antigo Testamento, os irmãos lerão a respeito da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que vem no início da semeadura, e a chuva serôdia é aquela que vem próxima à colheita. Mas há um intervalo de quase 6 meses de estiagem. Porém, acontece algo peculiar. O Salmo 133, que fala: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, diz que
que a união entre os irmãos é como o orvalho do Hermon, né? Que traz fertilidade a toda a terra. De fato, no período da estiagem, mesmo não chovendo, cai um orvalho durante a noite, durante as madrugadas. E aquela terra que é fertilíssima, terra que mana leite e mel, ela produz fruto mesmo sem a chuva. No entanto, Elias constatou a resposta de Deus à sua oração, porque ele fez cessar não somente a chuva, mas também o orvalho. E, por ter feito cessar a chuva e o orvalho 6 meses antes, Elias teve uma experiência com Deus. Ele sabia que Deus era verdadeiro, que Deus estava vivo, que Deus ouvia a sua oração e que Deus tinha zelo pelo seu próprio nome. Então, Elias foi obediente à palavra de Deus, à presença de Acabe, mas com uma firme certeza que o Deus dele era um Deus vivo e verdadeiro. Elias tinha experiência com Deus. Elias sabia que Deus era real. Aliás, quem tem uma experiência de que Deus é real, sabe que de fato Ele é a única coisa real. Tudo mais é ilusão. O seu emprego é uma ilusão, ele pode acabar amanhã. A sua família é uma ilusão. Pode haver um acidente, o tempo, enfim, uma briga, qualquer outra coisa, enfim. O dinheiro, a riqueza, ou seja lá o que quer que você se fie, que você se agarre, são ilusórios. Não podem trazer segurança, não podem trazer paz, não podem trazer satisfação. Somente Deus é real. Por isso o salmista Davi diz lá no Salmo 16, versículo 2, outro bem não possuo, senão a ti somente. Era a única coisa que ele tinha, mesmo sendo rico aos olhos dos homens. E Elias tinha essa mesma constatação. Elias tinha prova da aprovação de Deus para se apresentar diante daquele rei ímpio. Ele ainda diz a Acabe: vive Yahvé, Deus de Israel. Não é por acaso que ele se refere a Deus como Deus de Israel. Porque a maneira mais comum de se referir seria o Senhor dos Exércitos. E também hoje pela manhã, houve uma breve explicação sobre esse termo, dizendo que ele é o rei, o governante supremo e soberano de toda a criação, de todos os exércitos, isto é, os exércitos dos povos, os exércitos das nações, mas também os exércitos dos céus, as milícias celestiais, os anjos, as estrelas, as constelações, enfim, o enxame de seres vivos. Deus reina soberano. Mas ao dizer que ele vinha em nome de Deus de Israel, ele estava dizendo para Acabe o seguinte: essa terra que você supõe governar, este trono sobre o qual você assenta, se julgando a monarca, soberano, ela tem dono. Ou ele tem dono. Deus é o dono de Israel. E mais, Deus tem promessas, tem uma aliança, Ele é o Deus dos pactos. Sempre que Ele é referido como Deus de Israel, há uma menção clara aqui aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel, com quem Deus fez uma aliança de ser o Deus deles por toda a posteridade. Elias não estava desamparado. Ele vinha baseado nas preciosas e ricas promessas do Senhor para afrontar o poderoso e ímpio rei de Israel, Acabe. Ele, portanto, não temeu encarar aquele rei assassino. Ele não se abalou. Ele nem se deu ao trabalho de marcar uma audiência com o rei, até porque provavelmente ele seria ignorado, ele era desconhecido. Ele simplesmente apareceu, abruptamente, sem marcar audiência, e falou. Não uma mensagem de bajulação,
não uma mensagem protocolar, mas ele falou de forma breve e direta a dura e confrontadora mensagem do Senhor Deus de Israel para aquele rei ímpio. E não choveria e nem cairia orvalho até que a boca do Senhor ordenasse. Então, a testemunha que Deus usa no tempo da degradação moral e da apostasia espiritual, primeiramente é um homem ou uma mulher de oração. Em segundo lugar, é uma pessoa que conhece profundamente o Deus a quem serve, o Deus perante cuja face está. E, por falar nisso, a terceira característica que eu retiro desse texto para os irmãos é que esta testemunha é também um homem que conhece a respeito da presença de Deus. É um homem que tem convicção da presença divina. A mensagem de Elias a Acabe era duríssima. O Deus, Baal, estava sendo confrontado. O seu suposto poder estava sendo afrontado publicamente. Baal não é poderoso para mandar chuva. Quem manda ou retém a chuva é Yahvé, Deus de Israel, e nenhum outro. Essa era a mensagem. E se ele não quiser mandar, ele não vai mandar. Enquanto ele não abrir a sua boca, a chuva não vai cair. E não tem nada que Acabe ou Jezabel possam fazer contra isso. Elias confrontava também uma falsa sensação de prosperidade naquele reino de Acabe. Havia muita festa no período de Acabe. Como eu disse, a religião de Baal era uma religião festiva, era uma religião da carne, uma religião que enfatizava prazeres carnais ao extremo. Havia muita festa, muita bagunça e desde sempre os monarcas sabem que para você manter um povo afável é preciso dar-lhes pão e circo. Bom, o pão era produzido pelas chuvas que caíam. O circo era produzido pela falsa religião de Acabe. E Elias estava confrontando justamente as duas coisas. A falsa sensação de prosperidade iria acabar no momento em que as pessoas percebessem: opa, não está chovendo. Não está chovendo. Será o que aconteceu com Baal? No entanto, Elias tinha tudo para sentir medo. Até ele aparecer, Acabe e Jezabel tinham matado todos os outros profetas de Yahvé. O que o fazia achar que com ele seria diferente? Nada. Ele não achava que seria diferente. Ele simplesmente foi. Ele simplesmente obedeceu. Ele não estava em condição de julgar o que poderia acontecer com ele, ou de condicionar a sua missão ao que poderia acontecer com ele. Ele simplesmente obedeceu. Ele não temeu Acabe, mas há uma coisa que Elias temia. Elias temia a Deus. Elias temia a Deus. Olha só, ele diz: perante cuja face estou. Elias tinha uma firme convicção de que, embora ele estivesse na frente de Acabe, ele poderia estar na frente de qualquer monarca da terra ou do universo. Antes disso, ele estava diante da face de Deus. O Deus dos exércitos, supremo soberano de todo o universo. Ele tinha firme convicção de estar na sua presença. Ele estava diante da face do Senhor. Alguém infinitamente maior, não somente que Acabe, mas que todos os reis da terra junto. E diante do qual até os mais ilustres anjos se inclinam em adoração. Era diante de quem ele estava. A passagem do chamamento de Isaías, foi lido domingo passado, mostra que os querubins cobriam os seus próprios rostos e os seus próprios pés enquanto serviam na presença de Deus.
O livro de Êxodo diz que Moisés, na sua ingenuidade, quis ver a glória de Deus e Deus não permitiu. Deus o colocou numa fenda na rocha e o cobriu com a palma da sua mão para que ele não visse a glória do Senhor. Porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. Qualquer humano morreria. Até Adão, antes de pecar, morreria. Esta é a glória do nosso Deus. E se ele estava sob mandato desse Deus, se ele estava debaixo da ordem e da bênção, do favor deste Deus que já havia respondido a sua oração há cerca de 6 meses, que mais poderia temer Elias? Elias se convenceu de que não deveria temer a mais nada, senão ao Deus dos exércitos. Portanto, a testemunha que Deus usa em tempos de apostasia é um homem de oração ou uma mulher de oração. É um homem ou mulher que conhece e tem experiência com o seu Deus. E é um homem e uma mulher que tem convicção da presença de Deus, onde quer que ele esteja. Lemos o Salmo 139 durante a liturgia. Para onde irei para esconder-me da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Até a minha palavra, antes de chegar à língua, o Senhor já conhece. Até a minha palavra. Conclusão. Deus sempre levanta testemunhas suas em tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de apostasia. Nós temos que empurrar os bêbados no meio do caminho para chegar em casa. Nós temos que muitas vezes desviar de balas perdidas. Nós temos que tampar os olhos dos nossos filhos dentro do carro, devido às cenas que nós encontramos no meio da rua nessa época. Mas Deus não deixa o seu nome sem testemunha na face da terra. Ele nunca deixou e também jamais deixará. Ele levanta homens e mulheres zelosos pelo seu nome. Homens e mulheres com vida de oração. Homens e mulheres que conhecem intimamente o Senhor como uma realidade viva e não apenas como uma teoria. Homens e mulheres que sabem e têm convicção e têm como a maior certeza das suas vidas que eles estão o tempo todo diante da face do Senhor e, portanto, somente temem a Deus. Como eu posso me posicionar diante desta verdade? Primeira coisa que eu tenho que realmente me posicionar. Eu não posso ficar indeciso. Não se engane, meu irmão. Em tempos de depravação e apostasia, é urgente que nós façamos uma escolha. Ou eu me torno uma testemunha de Deus, ou eu estarei seguindo o curso deste mundo. Eu posso até me fantasiar de evangélico. Eu posso até me referir às obras que são realizadas na minha igreja, ou os lindos sermões que são pregados lá, ou as músicas arrebatadoras que eu ouço, ou que até mesmo eu canto. Mas, enquanto eu não me posicionar como uma testemunha do Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos, eu estarei seguindo o curso deste mundo. A segunda coisa é que eu preciso me dispor. Deus não usa pessoas com mestrado e doutorado apenas. Deus não usa pessoas com grandes habilidades. Deus usa pessoas comuns. Porque Elias era uma pessoa comum. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você somos sujeitos todos os dias. Mas ele orou. O que significa que você deve se dispor hoje a fazer o quê, pastor? Comece pela oração. Comece pela oração. Mas disponha-se, porque o que Deus mandar, você fará. Em terceiro lugar, eu preciso zelar pelo nome de Deus. Há uma falsa ideia de que, Deus é grande, né? Ele já é crescido bastante para defender o seu próprio nome, né? A verdade é que ser zeloso é amar a glória de Deus. É amar a glória de Deus mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E isso faz parte de ser um crente. Se você ainda tem vergonha de Deus, se você ainda é um agente secreto,
ou coisa parecida, é preciso que você entenda que não há nada neste mundo, nem o bem-estar dos seus ouvintes. Porque muitos pensam, se eu falar aquilo que está na Bíblia, vai incomodar as pessoas. Se eu pregar sobre arrependimento, sobre pecado, as pessoas vão fugir da igreja. Se eu disser realmente o que a Bíblia diz sobre a promiscuidade, sobre a mentira, sobre a corrupção, sobre, enfim, alguns tipos de opção sexual ou coisa parecida, as pessoas, além de fugirem de mim, elas vão me perseguir. Então vamos fazer o seguinte, vamos amenizar, vamos enfeitar, vamos tentar suavizar ou até mesmo tornar mais agradável, mais degustável esta mensagem. Não. Em primeiro lugar, no coração do crente está o zelo pelo nome do Senhor. Elias pediu que Deus mandasse fome, porque se Deus não mandasse fome, eles jamais reconheceriam que quem manda a chuva é o Senhor. Quarta coisa, não negligencie a oração. Como é fácil, meus irmãos, nós sermos levados pela rotina, que é o instrumento perfeito de Satanás, para fazer com que a gente tenha uma vida sem oração. Ser um homem de oração implica conhecer o caráter e a vontade de Deus revelado nas Escrituras e se sujeitar a eles. Porque também orar não é simplesmente pedir conforme o meu próprio prazer. A palavra de Deus, na Epístola de Tiago, diz que vocês não são atendidos porque oram mal, para esbanjarem os seus prazeres. Pelo contrário, o crente conhece a vontade de Deus e ora conforme a vontade de Deus. Ele conhece o caráter de Deus e ora conforme o caráter de Deus. Ele conhece as promessas da palavra de Deus e ora reivindicando por essas promessas explicitamente reveladas na palavra de Deus. Então, você que talvez diga para si mesmo, eu não oro porque não sei orar. Aprenda a orar conhecendo a Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia, você vai ter motivos de sobra para orar. Quinta coisa, você precisa viver o Evangelho. O que eu quero dizer com isso é que o Evangelho não pode ser apenas uma coleção de teorias para você. Ela não pode ser apenas um apanhado de regras ou de preceitos frios, mortos, sem aplicação. Não. Ter uma certeza da existência de Deus jamais abre mão de uma experiência viva com Deus. Algo muito além da teoria. É necessário experimentá-lo em cada área ou situação da vida. Eu devo abrir meu coração sobre a prova do Enem? Deve. Eu devo conversar com Deus sobre namorar o João ou o Joaquim? Deve. Eu devo agradecer a Deus também o pudim da sobremesa? Deve. Cada mínima coisa. Cada mínima coisa. Lembra daquele hino, Conta as Bênçãos? Dize quantas são? Ou seja, é quase que um desafio, né? Se você for capaz, conte todas elas e diga de uma vez. E você ficará surpreso, mas ninguém aqui é capaz disso. Mas faça aquilo que você puder. Viva o Evangelho, experimente a presença de Deus em cada pequena ou grande situação da sua vida. Lembre-se que Ele cuida de você e que Ele tem propósitos para cada área da sua vida. Sexta aplicação: tema a Deus e não ao homem. Parece uma besteira dizer isso, mas a gente já abre a boca pensando o que as pessoas vão pensar da gente e morre de medo da gente ser ridicularizado, da gente ser rejeitado, da gente ser perseguido. Quanto mais chegar diante de um rei assassino como era Acabe. Tema a Deus e não o homem. Viver na presença de Deus. Há uma frase latina que é corandeo. É o lema do nosso centro de pós-graduação presbiteriana. Corandeo, ou seja, diante de Deus. Viver diante de Deus significa estar consciente da presença de Deus
e que não há dualismo na vida. Ou seja, eu não sou crente de domingo e secular nos outros dias da semana. Não existe coisa santa e coisa profana na vida do crente. Isso é de Deus, isso não é. Tudo é de Deus. Tudo é santo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, viva na presença de Deus, sabendo que ele está presente, que você está diante dele e que você prestará contas. E que, portanto, somente faz sentido temer a ele e a mais ninguém. E por fim, obedeça. Jesus Cristo finalizou o seu ministério terreno dando uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ser testemunha é uma ordem de Jesus. E nós não podemos abrir mão de obedecer a esta ordem. Meus amados, assim como Elias foi uma testemunha poderosa nas mãos de Deus, ele também encontre neste auditório muitas e muitas testemunhas para falar a este mundo que jaz no maligno, que está corrompido moralmente e que está afastado de Deus. E que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. Amém.